Boa noite, minhas irmãs. Eu quero ler com vocês hoje, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, o versículo 10, que diz assim: Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. O que você tem recebido de Deus, o que você tem recebido em relação a como você deve agir, você tem encarado dessa forma? Tudo que vier até as suas mãos para fazer, faça conforme suas forças. Ou seja, você está se esforçando. Algumas irmãs conversaram comigo esses dias, uma em especial, hoje à noite, e ela disse para mim que após a leitura do livro, que abriu muito a mente dela em relação a muitos comportamentos errados que até ela mesma identifica, né? E hoje ela se envergonha e mudou totalmente. Minhas irmãs, ela passou apenas 90 dias de deserto. E porque ela conseguiu se posicionar, enxergar os próprios erros e conseguiu ver, principalmente, que ela idolatrava muito o marido, as coisas começaram a mudar muito rápido para ela. Então, ela, com todas as forças que ela tinha, ela foi buscar não apenas chorar e que a gente sabe que é normal, é natural, e desesperar e muitas vezes ficar, angustiada, mas ela, com tudo isso, ela foi buscar força no Senhor para que Ele pudesse mudar ela primeiro. Ela entendeu que primeiro ela precisava mudar. E o casamento dela foi restaurado há pouco. E ainda em Eclesiastes, aqui no capítulo 11, no versículo 5, a gente pode entender um pouco, sobre essa situação de deserto. Por que uns têm a restauração logo, por que outros demoram tanto tempo? E no versículo 5 diz assim: Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então, assim, minha irmã, é Deus quem faz todas as coisas. Por mais que você hoje não entenda o que está acontecendo e que resista, eu percebo que muitas irmãs resistem a entender o que está acontecendo. Por exemplo, elas sabem que o marido está com um amante, que eles saíram de casa, eles discutiram, brigaram. Ela sabe que o que ela precisa fazer agora é confiar em Deus e não na força dela, né? A força dela agora precisa ser usada para fazer o que Deus quer que ela faça. Mas ela não consegue fazer, porque ela acha que se ela continuar falando, que se ele for na casa dela ver o filho ou tiver alguma situação para resolver, ela tem que fechar a cara para ele sentir que ela não está gostando. Muitas vezes as irmãs falam para mim: não aguentei, tive que dizer umas verdades para ele. Que verdades, minha irmã? É isso que eu quero que você entenda. Somente quando você se cala e deixa Deus fazer por você, é que as coisas mudam. É como um cálculo matemático. 1 mais 1 é sempre igual a 2. Então não tem como você querer que 1 mais 1 vire 3. Você precisa cumprir todos os princípios para conseguir alcançar as promessas do Senhor. Muitas irmãs, elas ainda precisam crer de verdade que a palavra do Senhor é o que liberta. A Bíblia diz que quando a gente conhece a verdade nos liberta. Em Provérbios 30, no versículo 5, diz assim: Toda palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Então, minha irmã, a palavra de Deus é pura e é escudo. Então, o que você precisa agora para acalmar suas emoções, para que você não fique mais agindo do seu jeito, é usar esse escudo. E esse escudo chama-se fé. É preciso fé para agradar a Deus. A Bíblia diz isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas irmãs, elas entendem, vão à igreja, ouvem a palavra, acham a palavra bonita, forte, mas na hora de agir, na hora de encontrar com o marido ou com qualquer outra pessoa da família, ao invés dela parar, respirar e perguntar: Senhor, o que é que eu faço aqui? Me ajuda aqui a responder do jeito certo, ou até não responder nada. Aí elas vão deixar os sentimentos guiar e começam a responder mal, acabam discutindo, brigando. E aquelas coisas que ela disse não são verdades, né? Porque para ela desabafou, colocou para fora e disse umas verdades na cara do marido, ou da sogra, ou do cunhado. Mas na verdade, quem está do outro lado olha e fala: ela tá muito louca, como ela grita, olha o tanto de coisa que ela tá falando. A pessoa nem tá prestando atenção no que você está dizendo. Só que assim, você está descontrolado e quando a gente se descontrola, perde a razão.
Então você precisa escolher, ou você vai ter razão, ou você vai fazer a vontade de Deus e deixar Ele fazer todas as coisas para você. Porque quando você luta com suas próprias forças, com suas próprias armas, o Senhor não entra nessa guerra. Agora, se você entregar para o Senhor, aí Ele vai guerrear por você. Só que você precisa entender que toda palavra de Deus é pura. Então, quando Ele diz, minha irmã, que você precisa ficar em silêncio, que é assim que a mulher ganha o marido, em silêncio, é literalmente ficar em silêncio. Mas também não é silêncio de cara emburrada, não. É silêncio com alegria. É silêncio com doçura, né? Com candura. Porque muitas irmãs ficam de boca fechada, calada, mas a cara, misericórdia, tá ali demonstrando que tá com muito ódio. Então não adianta, né? A intenção do coração é o que vale. Você tá ali se esforçando, Senhor, tá muito difícil. Olha o que ele tá fazendo, mas eu vou continuar aqui em silêncio, porque o Senhor me pediu para ficar em silêncio. Então assim, é você e Deus. É conversar com Deus ali naquele momento de desespero mesmo, sabe? E para que você fixe isso na sua mente, no seu coração, eu vou ler novamente 1 Pedro 3, de 1 a 5, que é o que a gente mais fala, né? Sobre o silêncio e sobre a confiança no Senhor. E ele diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma, a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto, cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja somente exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente, como espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então é de grande valor, minha irmã, diante de Deus, que além de você ficar em silêncio, já que o seu marido não está obedecendo a palavra, primeiro ele diz, igualmente esposas, estejam sujeitas ao seu marido, você está em sujeição ao seu marido, e depois ela diz que ele precisa ser ganho sem palavra, só observando sua conduta. Então, que sua beleza não fique somente no exterior. É importante se arrumar, né? É muito importante, continue se arrumando. Mas que a tua beleza esteja dentro de você, que é uma beleza interior, que é um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Não é só para o teu marido, não. É para Deus. Quando você tiver um espírito manso, quando você estiver com sua beleza interna, tranquila e mansa, você está tendo grande valor diante de Deus. E é observando essa tua conduta aqui na terra que esse homem vai ser alcançado pelo Espírito Santo, não é você, mas é o Espírito Santo de Deus quem vai convencer ele da justiça, do pecado e do juízo. Mas você precisa fazer aquilo que a palavra diz para você fazer, senão você não vai alcançar, minhas irmãs, vocês não vão conseguir alcançar essa promessa do Senhor, que é ganhar o marido. Então, só ganha o marido realmente em silêncio. E ainda em 1 Pedro 3, vamos lá no versículo 8, que diz assim: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem a ninguém mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênçãos. Pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Então, se o teu marido ou a família do teu marido tem feito coisas para te humilhar, né, para fazer doer em você, então você tem que lembrar sempre disso aqui. Todas nós fomos chamadas pelo Senhor para responder com palavras de bênção, como diz aqui no versículo 9. Não pague a ninguém mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênçãos. Porque aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, então você quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E quando muitas irmãs falam, parece que tá ruim só para mim, pro lado de lá, pro meu marido, com a amante, tudo que tá acontecendo, tá tudo bem.
Parece que Deus nem me ouve mais. Eu quero desistir porque eu já orei tanto e Deus não respondeu minha oração. E aqui no versículo 12 o Senhor responde isso. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Somente confie, minha irmã, que o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos do Senhor estão ouvindo as suas súplicas, as suas orações. E o Senhor, o rosto do Senhor está contra quem pratica o mal. O marido que sai de casa, abandona sua esposa e está com uma amante, ele está em adultério, ele está praticando o mal. Então, por mais que você veja algumas fagulhas de alegria ou talvez de felicidade, que muitas vezes não é o que a gente vê, lembre-se que as redes sociais, elas mentem. A mesma pessoa que sorri para uma foto de 2 segundos, daqui 2 segundos ela já está também discutindo ou brigando ou já está insatisfeita com aquela situação. Não fique apegada somente àquilo que os seus olhos estão vendo agora, porque a fé, ela é a certeza daquilo que a gente não vê. Né? Então, a certeza daquilo que você ainda não conhece ainda, não conseguiu ver, é a fé que você tem que depositar no Senhor, de que Ele vai fazer todas as coisas. A fé, minha irmã, é o seu escudo. Então, use esse escudo para o Senhor te proteger de todas as artimanhas de Satanás, de todos os dardos inflamados, como diz a palavra. É o escudo, é a fé que vai te proteger no dia mau, no dia difícil, né? No dia que você se pega numa situação que você vê seu marido fazendo algo, que o ideal é que você não veja, mas caso aconteça, né, de ser um acidente, de você acabar vendo, então é nesse dia que a fé, ela vai ser teu escudo contra todas as ciladas que Satanás tentar armar contra você. Então, minha irmã, fixe a palavra do Senhor no teu coração. Faz como salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não pense que porque hoje seu marido sorri e posta fotos nas redes sociais, ou muitas vezes te ignora e te despreza, ele está feliz. Isso não é verdade. A gente sabe que felicidade só existe no Senhor. Então, que você possa ter isso catequizado na sua mente, para que todos os dias, ao dormir e ao acordar, você possa dizer isso para você mesma. Deus não é injusto, Ele não vai tomar o culpado por inocente, Ele está vendo todas as coisas e Ele está ouvindo a minha oração. Então tenha sempre isso na sua mente, nunca esqueça, minha irmã. Pai, muito obrigada, Pai, por mais um momento aqui orando com as minhas irmãs. Mais um dia, Senhor, mais um casamento restaurado para a glória do Teu nome. Muito obrigada, Pai. O Senhor sabe a felicidade dos nossos corações quando isso acontece, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade, porque a Tua palavra é a verdade, porque o Senhor nunca muda, porque o Senhor não terá o culpado por inocente. E sim, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso, tanto para nós quanto para os nossos maridos que estão em pecado. Obrigada, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou. Continua nos aperfeiçoando, Senhor, se revelando para nós. Pai, em nome de Jesus, alcança as minhas irmãs que por motivos, Senhor, sentimentais, por conta das emoções estarem, Senhor, muitas vezes à flor da pele. Elas não conseguem ver o Teu cuidado, Senhor. Elas não conseguem descansar naquilo que o Senhor já disse. Ajuda, Senhor, as minhas irmãs a não orarem desesperadamente para que o marido volte. Pelo contrário, que elas orem para que o Senhor possa transformar elas primeiro, para que o Senhor possa ensiná-las, Pai, a colocar somente a Ti em primeiro lugar, no trono da vida delas, para que o sentir, o mover, o respirar seja somente a Você, Jesus, para que não seja mais somente se tiver o marido em casa, se tiver o casamento restaurado. Pelo contrário, Senhor, que as minhas irmãs consigam encontrar em Ti a suficiência da vida delas, Pai, que elas possam encontrar em Ti tudo que elas precisam para viver, Senhor, e que o Senhor restaure a vida das minhas irmãs, a mente, o coração, Senhor, para que as ações das minhas irmãs possam mudar. Senhor, se revela, Senhor, mostrando para elas que não é o que elas fazem, mas sim o que o Senhor faz. Senhor, mostra para elas também, Senhor, que não é sobre o casamento, sobre a restauração, sobre o marido voltar, Senhor, é sobre a eternidade delas contigo, é sobre o Teu relacionamento com elas. Pai, em nome de Jesus, ajuda as minhas irmãs, Senhor, a colocarem os seus sentimentos no lugar, para que elas possam sim, Senhor, ter maturidade espiritual, para não somente, Senhor, ouvir a Tua palavra, mas buscar a Tua palavra,
falar contigo, ter um relacionamento contigo. Pai, em nome de Jesus, nos aperfeiçoa em Ti, capacita as minhas irmãs, nos coloca, Senhor, naquele lugar, na terceira mesa, Senhor, que é aquela mesa onde a gente senta contigo, ouve a Tua voz, as Tuas instruções, a Tua repreensão, e a gente faz somente aquilo que Te agrada, Pai. Que o Senhor, sim, Senhor, seja colocado em nossas vidas como um Pai, que para muitas irmãs elas ainda não conseguem enxergar. Que o Senhor seja, sim, Senhor, que o Senhor abra os olhos das minhas irmãs para essa verdade de que temos um Pai perfeito, que nos ouve, que nos vê e que está, sim, disposto a nos levar, Senhor, além, para que a gente possa, sim, Senhor, ser restauradas, ter a nossa restauração pessoal, sem ter, Senhor, apego a mais nada nesse mundo, a mais ninguém, somente a Deus, somente a Ti, Senhor. Obrigada, Pai, por Jesus Cristo, um amor tão grande que muitas vezes não conseguimos nem compreender, que temos a certeza que é por causa de Jesus que todas essas coisas são possíveis. Foi Ele que abriu o caminho de volta para você, Pai. Como é bom saber que podemos hoje falar contigo, fechar os olhos em qualquer lugar. Não é mais no templo, Senhor, não é mais no monte, mas em qualquer lugar. Por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele, podemos fechar os olhos e dizer: Pai, ajuda-nos, Pai, nos socorre, e o Senhor nos ouve. Não somos mais inimigos por causa de Jesus. Nos ensina, Pai, a viver em santidade e fazer a Tua vontade. Ajuda as minhas irmãs, Senhor, principalmente as que conseguiram dizer, Senhor, as que conseguiram se identificar agora no deserto, agora que elas conseguem ver tudo o que aconteceu. Ajuda as minhas irmãs, Pai, a tirarem o foco totalmente do marido e do casamento e olharem somente para Ti, Pai. Em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Amém.